Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo aí a imprensa esportiva que está assustada, pessoal, com essa contratação do Palmeiras, porque foi uma contratação inesperada, né? Ninguém esperava, e ainda mais um jogador cobiçado por clubes europeus, a própria Juventus, que é uma das maiores equipes da Itália, buscando contratar aí o Felipe Anderson, e o Palmeiras, na surdina, sem ninguém saber, foi lá e fechou a contratação do meia. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aí aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Do nada, Felipe Anderson no Palmeiras. E quem tem mais informações, bastidores dessa negociação, é o Vinícius Nicoletti, que está lá no Palmeiras, na porta da Academia de Futebol, é o nosso setorista do Palmeiras. Ô, Vinícius... É que normalmente ele faz matérias em lugares... Sim. Hein, Pedro? As últimas aparições dele aqui, sempre à frente de locais que são maravilhosos, chamam a atenção. Gente, um pouco mais de respeito. Respeito. Com o nobre Vinícius. Vinícius Nicoletti. Locais que ele vai Cara, mas foi do nada. Foi do nada e assustou também o setorista. Até você conhece já? Quando você olhou, vamos seguir Ele diretivo, com respeito. respeito ao nosso colega de trabalho. Vinícius, foi do nada. Máximo respeito. Quando você abriu o WhatsApp e viu lá a artezinha Felipe Anderson, eu confesso a você que eu fiquei atualizando para ver se não era fake. Mas como é que o setorista viu aquilo? Porque foi do nada mesmo, né? Tá se segurando, hein? Olha o sorriso do Fala, apresentador. Edu, grande abraço pra você. Eduardo de Menezes, que eu encontrei no final de semana, todo sorridente. Satisfação participar desse programa com Edu Menezes no comando. Também aos companheiros, Muito bom, obrigado. Edu Elias, Zé Elias, Tá olha, perdido, Edu Elias. tá perdido. Zé Fica Elias, o emocionado. Traíra, Viner, Pedro Ivo. E Rodrigo Dudu. Bueno. Abraço pra todo A mundo, noite pro fã de foi boa, esporte. hein? Rodrigo Bueno, Deixa o Gugu, eu cara. falei. Respeita hoje eu tô a aqui licença, na eu vou tirar Academia de você do Futebol, ar. um lugar mais tranquilo. Aí sim, hein? Um lugar mais tranquilo que a gente tá cômodo costuma como vir eu estou. todos os dias, mas o motel que a gente foi fazer matéria outro dia é aqui pertinho, viu? Depois eu vou passar o endereço pro Zé Elias aí. Seguinte, Edu, você falou, surpreendeu a todos, é claro, foi sem alarde, na surdina, surpreendeu também os setoristas. Foi assim na primeira contratação do Palmeiras nessa temporada com o Bruno Rodrigues. Palmeiras vinha quietinho, o Bruno Rodrigues que estava no Cruzeiro, pretendido por vários times, e o Palmeiras anunciou a contratação do atacante que foi destaque do Cruzeiro no ano passado. Então, com o Felipe Anderson, mesma coisa, jogador de 31 anos, que assinou o contrato até o final de 2027, chega em julho. É um perfil diferente, isso também foi uma surpresa, diferente da gestão Leila Pereira. Antes, os jogadores mais experientes que o Palmeiras tinha contratado foi o Bruno Tabata e também o Arthur, os jogadores de 26 anos. No mais, só jovens promessas, jogadores em desenvolvimento. É assim que vinha trabalhando o Palmeiras, agora chega com um jogador pronto. O Felipe Anderson, isso foi uma situação muito comemorada pelos palmeirenses, ele tinha contrato acabando com a Lazio e tinha proposta, oferta da poderosa Juventus da Itália, inclusive de renovação com a Lazio. Aí tinha o jornal em Turim já dando certo o acordo do Felipe Anderson com a Juventus, mas o Palmeiras anunciou a contratação, depois dessa capa do jornal, o Palmeiras anunciou a contratação do Felipe Anderson, seduzindo o jogador pela proposta esportiva, a possibilidade aí de disputar o Mundial de Clubes na próxima temporada, o time que sempre briga por títulos, e também a possibilidade dele voltar a ficar mais perto. É uma vitrine o Palmeiras para retornar à seleção brasileira e ele concretizar o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Então foram muitas situações que seduziram o jogador, e a gente pode dizer, foi um golaço do departamento de futebol do Palmeiras. Os analistas que monitoravam a situação do Felipe Anderson estavam em final de contrato com a Lazio, e o departamento de futebol do Palmeiras aprovou, a comissão técnica, o diretor de futebol, o Anderson Barros, e aí tinha toda aquela dúvida com a saída do Cícero, como o Palmeiras lidaria
com a situação não contratando o novo gerente. Ela dividiu a função do Cícero em 3 profissionais e o Leonardo Holanda, que é o gerente jurídico de negócios do Palmeiras, foi até a Europa e conseguiu convencer o Felipe Anderson a assinar com o Palmeiras. Ele vai receber uma luvas e, claro, os salários. Na Lazio, ele recebia cerca de 15 milhões de reais por ano. Então não é fora dos padrões do Palmeiras. A gente sabe que o Dudu ganha um pouquinho até mais que isso por ano, mas ele vai receber luvas mais os salários aqui no Palmeiras até o final de 2027. Então, palmeirense comemorando essa contratação, empolgado, tem boas notícias no Palmeiras, porque o Dudu também está voltando a treinar, iniciou uma nova etapa de recuperação, também deve voltar ao time no segundo semestre, então são 2 reforços para o Palmeiras no próximo semestre, o Dudu e o Felipe Anderson. E uma situação, Edu, porque deixa o torcedor aí apreensivo. O Veiga recebeu propostas do Palmeiras nas últimas temporadas, o ano passado também, e o Palmeiras conseguiu convencer o jogador a permanecer aqui na academia de futebol. Com a contratação do Felipe Anderson, já se discute, será que o Veiga vai sair? Mas não, essa não é a ideia do Palmeiras, é apenas reforçar o time exatamente para chegar com uma base no Mundial de Clubes do ano que vem, em 2025. Então, essa é a situação do Palmeiras. Só boas notícias, viu, Edu? Muito bem, Vinícius. Obrigado aí pelas informações, bom trabalho para você. Hoje o dia longo, né? Vamos falar muito de Felipe Anderson, é a notícia do dia. E claro que o palmeirense também, como você disse, né, Vinícius, está eufórico porque tem uma saída do Endrick que chega um nome como um nome grande de Europa, tudo. Então, talvez, não estou dizendo que é para a mesma posição, mas pode ser algo que para o torcedor é bem interessante. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho, hein? Valeu, aqui o palmeirense está sorridente, igual você na sexta-feira, viu, Edu? Ah, garotinho, eu tava num restaurante, encontrei o Vinícius, ele tá demais, A gente vai no mesmo Uma restaurante. cantina? Poderia ser Uma cantina? espécie de cantina. O Zé, não Estava está. acompanhado, com a esposa, família, com tudo? Foi um Vale Night com um alvará carimbadinho, bonitinho. Zé, Já sei. você estava falando muito italiano. Sim. Parlando. Lá na Itália, com seus amigos jornalistas, eles falavam só do Felipe Anderson na Juventus. Foi um chapéu bonito, bem dado? Então, na verdade, Edu, peço até... Boa tarde de novo, Boa tá, tarde, meu? boa tarde a todos, Biner, Bubu, Pedro, a todos que estão nos assistindo. Na verdade, eu perguntei mais sobre o desempenho, né, do Felipe Anderson, as posições que ele jogou nos últimos anos, né? E eles mencionaram que esse retorno dele, desde 2021, diz que ele melhorou muito, diz que ele subiu muito, evoluiu como jogador e tal. E eu falei assim, existe a possibilidade, estão falando, agora aqui todo mundo pergunta, ele chega, o Veiga vai embora. Eles falaram que não, que o Felipe Anderson com o Sarri, ele foi muito utilizado no 4-3-3, que o Felipe Anderson joga pelos lados do campo, né? Tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. E quando não tinha o Immobile, né, ali como 9, ele colocava o Felipe Anderson como um falso 9, mas não era uma coisa constante, foram raras às vezes, mas que ele joga muito pelos lados, que pelos lados realmente ele entregou muito para a Lazio nos últimos 3 anos e que é um jogador que corre muito. Ele falou assim, ele vai ajudar muito o Palmeiras, vai ajudar muito o Palmeiras pela versatilidade e pela capacidade técnica que ele tem de criar espaços assim para fazer as assistências, para participar do jogo. Ô, Birner, agora é uma contratação que muda um pouco o perfil que o Palmeiras ia buscar no mercado, né? Eu me lembro até que o Palmeiras buscava muitos jovens, né? Foi citado o Tabata aí, mas o Palmeiras também foi buscar o Atuesta para ver como é que ele reagiria. O Rios, alguns deram certo, outros nem tanto. Mas essa contratação, ela é de que tamanho, que porte, olhando para o futebol brasileiro, na tua opinião? Para mim é uma contratação enorme, mais uma vez cumprimentando todo mundo. Boa tarde, meu. Uma aula de gestão. Porque às vezes parece que nós estamos vivendo num mundo paralelo hoje em dia. Se a gente for olhar o que foi o futebol dos clubes de São Paulo nos anos 80, 90, 2000, e parece que os papéis dos clubes modificaram completamente. Um assumiu o papel do outro e tal, para a sorte do Palmeiras. Porque o Palmeiras contrata em silêncio, tira um jogador que é para a Juventus. É uma coisa muito grande mesmo. E quanto à mudança de perfil, eu não acho que seja uma mudança de perfil. Porque o Abel já falou em algumas entrevistas que gostaria de ter jogadores
de alto nível, com nome, desde que tivessem fome. Desde que fossem jogadores que chegassem para agregar ao time coletivamente, tanto dentro de campo quanto na mentalidade, que é a grande diferença do Palmeiras em relação às outras equipes brasileiras. O Palmeiras é um time que, quando joga mal, continua sendo muito difícil jogar contra o Palmeiras, e não é especificamente só por causa da técnica dos jogadores, é porque o time mentalmente é o time mais forte que tem, e a coisa mais sagrada que precisa ter dentro daquele ambiente é a manutenção dessa mentalidade, que é um desafio constante, todos os dias. Então, quando você vê um jogador de 31 anos, desse nível técnico, que joga em várias funções, lembrando que o Veiga também pode jogar pelo lado, que consegue fazer gols, né? Que pode modificar a característica da equipe. Pode ser, como chamou a atenção o Zé, eventualmente um falso centroavante, pode jogar pelos lados. Quando você passa a ter um construtor, um jogador que chega mais por dentro. Quando você pode ter o cara que joga também pelo meio, porque ele pode ser usado ali. Você passa a ter também, na ausência do Veiga, um dia que não pode jogar, o cara que pode fazer o papel que o Veiga faz hoje. E nesse nível, maduro, com inteligência de jogo, porque se há uma coisa que o futebol italiano exige muito é inteligência tática. Jogo, né? Postura. Eu não acho que é mudança de perfil, eu acho que é um aprimoramento daquilo que o Palmeiras vem fazendo. Só que é muito raro você achar um jogador desse no mercado. Em final de contrato, olha, assim, pelo silêncio, pela sacada, pela percepção, por dar um baile na Juventus, por fazer tudo sem alarde e sem arrebentar financeiramente o clube. Uma contratação nota 10. Só falta ele confirmar em campo, eu acho que vai confirmar. Ô Pedro, você sabe que eu tô lembrando de uma situação que, quando eu cobria o Palmeiras, ainda muito com o Alexandre Matos, contratações desse tipo chegavam. Depois o Palmeiras optou por jovens, não né? desse nível. Fazia o balanço. Chegavam essas e chegavam outras. Outras também. Mas o que eu queria pontuar e fazer uma pergunta para você é em relação ao trabalho do Anderson Barros. Muito criticado por muita gente. Ele tá inoperante no mercado. Isso também é uma resposta para o mercado, não para o mercado, que o Anderson sempre foi muito bem avaliado, mas para o torcedor que criticava a gestão por não trazer um nome Pergunta grande. para o torcedor que critica a gestão se não quer o Anderson Barros de simples. Você manda o seu vídeo, para cá para a gente saber. Vou aproveitar e mandar vídeo. Só mandar um beijo para um casal que nos assiste todos os dias. Na hora do almoço, eles ligam a televisão. Fábio e Débora, obrigado pela audiência. É isso aí. Juntos. Tem negócio de terapia de casal. A terapeuta mandou isso aí. Mas, obrigado pela audiência. Todo carinho por eles. Audiência. Fábio e Débora. Beijão pra vocês. Edu, eu vou pegar o nome que você citou para responder. Tem gente que acha que o Alexandre Matos trabalha muito bem, porque ele é sempre muito falado. Tá toda hora sendo falado, provoca para ser falado. Tem gente que acha que o Anderson Barros não trabalha bem, porque ele não é muito lembrado, não é muito falado. E o Palmeiras, ele mostra que você não precisa ficar falando da pessoa, ou entrando no dia a dia, falando dos meandros, ou todo dia colocando a foto do cara, aí planta uma notícia daqui, planta uma nota dali, tira uma foto acolá, dá uma entrevistinha aqui. Então, essa até para o torcedor do Palmeiras, que já viveu os dois lados, o Alexandre Matos chegou no Vasco, falava-se muito dele, trabalha-se muito pouco. Fala-se muito pouco do Anderson Barros, trabalha-se muito. Mas é um detalhe que o Nicolete traz uma informação que o Palmeiras chegou a divulgar na época da saída do Cícero, que como é que vai ficar agora sem o Cícero? Não tem problema. A engrenagem anda e o papel que o Cícero exerce, ele vai ser dividido por 3 pessoas ali, se eu não me engano, foram 3 profissionais falados, e a engrenagem vai começar a andar. Então não é só o Anderson. O Anderson vai capitanear o departamento, ele é o executivo de futebol, ele vai dar autonomia para o cara da análise, ele vai ter o respaldo da Leila para dar tempo. A Leila vai explicar para o Abel porque ela precisa de um pouco mais de tempo. E há muito tempo que vem se falando. E a contratação, e quando o Hendrick sair, e não sei quem, e para essa beirada de campo, como é que... Eles estão trabalhando ali dentro. Então, tem muito de um trabalho que o Palmeiras faz. E aí, o que a gente falava para o campo, de o tempo de trabalho do Abel, tira um pouco o som de alguns questionamentos. Porque ele tem autonomia para mudar aqui, para mudar ali, se não der certo para recuar, se ele abrir o ponto não funcionar, ele tira, ele volta o Piquerez para cá, ele bota o menino, ele libera os tempos. Ele tem autonomia por tempo de trabalho e a coisa já funciona pelo tempo de trabalho. E as pessoas dentro do Palmeiras parecem que elas têm autonomia pelo tempo de trabalho. Essa estrutura do departamento de futebol do Palmeiras, ela existe há muito tempo, ela não é algo desse ano. A Leila resolveu mudar tudo esse ano e mudou a política de contratações. Não, essa estrutura existe há muito tempo, então ela tem autonomia para trabalhar dessa forma. É muito melhor do que time que todo final de ano troca executivo, aí troca vice de futebol, aí o outro tem que responder que não sei o quê, o outro é organizado não sei quem, o outro está dando muita entrevista e briga com o presidente. Então, ali a coisa funciona numa sintonia fina, que não precisa ficar falando, gritando, dando entrevista, indo para a TV, tirando foto.
Então, o trabalho, ele tá no dia a dia. Aí, quando a gente fala o tal do nada, que não vazou, que não sei o quê... A Leila tá há algum tempo falando que o elenco tá fechado, né? O elenco tá fechado, o elenco tá fechado, não tem mais nada. Então, ela sabe como é que o departamento de futebol dela trabalha, ela dá respaldo, ela tem casca para dominar no peito e não ficar lembrando que o departamento mudou, subiram o Léo Pico, subiram vários... São esses caras do Cícero, que assumem para vaga. Então, é um trabalho, desculpa só para te passar, Bira, é tanto tempo dessa gente trabalhando junto. Eu lembro quando o Cícero estava indo para a CBF, eu estava perguntando até pro pessoal do Palmeiras, né, eles contando e tal, eu falei, mas e agora? Agora não tem nada. O Cícero vai fazer muita falta, só que ele deixou tudo aqui muito estabelecido. E o Cícero tinha essa vontade de sair, depois de 9 anos, se eu não me engano, porque ele falava, eu consegui estabelecer tudo aqui. Tanto é que quem ele colocou para trabalhar no setor, e eu citei aqui o Léo e todos eles que subiram, são profissionais que já trabalhavam muito com o Cícero, ele foi dando autonomia. Não é a chegada do Felipe Anderson. Claro, para eu passar a chegada do Felipe Anderson é aquela vitória de 3-0 que a gente vai ver, que a gente fala, caramba, esse trabalho está bem sólido. É a cereja do trabalho que é bem feito há muito tempo e não precisa ficar gritando, falando, dando entrevista, provocando dirigente de outro clube, falando que acabou não sei o quê, que vai fazer não sei o que lá. Tá todo você queria fazer alguma consideração para passar? Vai lá, Bini. Pode. Mesmo com alguns equipes de gestão... Que vão acontecer em qualquer clube. Qualquer clube. Não há no Brasil uma gestão melhor que a do Palmeiras. E o palmeirense reclama, às vezes, da Leila, e eu entendo uma entrevista muito infeliz que ela deu, mas é aquilo. É aquilo e ponto. Ela tem alguns problemas, já tocando pro Bubu, por exemplo, porque é difícil convencê-la a gastar. É mesmo. Eu sei de jogadores que o Palmeiras queria trazer, que o Abel pediu, o Palmeiras podia trazer e ela falou não. É bom lembrar que o Felipe vem sem aquisição de direito. Ele vai diluir em luva, não é gasto também. Que é um, por exemplo, que o Abel queria, o Paulinho que está no Atlético. Sim. E o Palmeiras podia brigar. E esse cara ia fazer uma diferença. E ela falou que não. Então tem essas coisas. Só que no final das contas, quando você olha de austeridade financeira, de silêncio, de como gerir um clube, de não ter loucura, é óbvio que deve ter alguma coisa acontecendo sempre, em todo ambiente que tem muita gente, tem uma briga, alguma coisa no Palmeiras vaza. E ninguém fala, né, que os salários dos jogadores do Palmeiras são salários altíssimos. E aí você olha... Foram ganhando aumento, né, Aí você olha, só para pegar os melhores elencos. Eu não vou do Inter, porque eu não entendi a situação do Inter ainda, que para mim é um dos melhores elencos. Atlético, uma dívida enorme. Vamos ver como isso vai acontecer para ter o elenco que tem. Flamengo tem muito dinheiro. Flamengo tem... A torcida do Flamengo, o dobro, tem um pouco mais que a torcida do Palmeiras, arrecada muito e aí investe muito. Mas se olhar capacidade de investimento, situação financeira do clube e tudo mais, não é uma gestão como a do Palmeiras. É uma aula, que passa muito pela Abel também. O acerto do técnico que não era nem a prioridade quando foi contratado. Entraram alguns técnicos. Então, resumindo, eu estou falando isso porque... as pessoas criticam, às vezes, eu vejo palmeirenses reclamando da Leila, e eu acho que só reclamam porque as pessoas querem reclamar de alguma coisa. Porque eu acho que se você oferecer a Leila, pudesse contratar, Bubu é presidente do clube que ele torce. Fala assim, eu vou contratar a Leila para ser presidente. Da SAF do Bubu. Você contrata. Bubu, fale a sua análise aí do cenário e até para te ajudar também, com o seu boa tarde, Rodrigo Bueno que trabalhou por muito tempo no jornal, no impresso, e é uma delícia porque o cara faz o fechamento e quando acontece alguma coisa tem que mudar. A capa do Tuto Esporte, antes, olha aqui como é que era, olha como estava. Ontem, você na fechadora, olha lá. Tuto Esporte é um jornal da região de Torino ali, né? Piemonte. E ali o que está escrito, Zé? Conta, pessoal. Felipe Uno. Estava contando a contratação para a Juventus. A Juve e a gente e Anderson estão definindo o contrato. Eles estavam conversando sobre as definições do contrato. Isso. Aí, Felipe Anderson anunciado no Palmeiras. O que aconteceu? Mudaram a capa. Bubu, você sabe como é que é? Isso tem um termo no jornal, né? É barriga. Quando você dá uma informação, ainda mais dessa forma de capa, estrondosa e dá errado, dá ruim... chamado barriga, um jargão jornalístico, né? Boa tarde para você, Edu. Boa tarde, Bino. Obrigado por levantar a bola tão bem para que eu possa cortar agora. Elegante também, Bubu. Forte, tá elegante. Eu tô mais jovem, né? Né? Voltei das férias, né? A gente volta revigorado. Jovial. Não, também faz parte desse novo momento. Persona, né? Eu virei uma pessoa melhor agora. Um outro homem, entendeu? Voltei após as férias. Que legal. Boa tarde ao Zé, ao Pedro Leiva, ao Esporte. Aqui, já para alegrar a galera toda, é o seguinte, o Felipe Anderson é o De La Cruz do Palmeiras. Opa! Pode botar aí, o pessoal gosta de corte, gosta de frases assim. Já para pimentar, se você pudesse contratar um ou outro, quem você traria? Pede de novo, só em você a câmera, vai lá. O Felipe Anderson
é o De La Cruz do Palmeiras. Então, você que é o comentarista do Corte, que eu adoro isso. Também gosto. Com a chegada do Felipe Anderson, o Palmeiras subiu de patamar, está na mesma situação. Essa frase é muito criativa. Essa eu quero saber de você. Adora. Qual é o patamar do Palmeiras agora com o Felipe Anderson? No momento, hoje, agora, galgou o patamar. Continua a mesma coisa, porque o Endrick vai sair. O Felipe Anderson não vai jogar nesse meio de semana, não vai jogar no fim de semana. Chega para fim do contrato, né? Entendeu? Então, ele não vai jogar agora, não chega agora. Entendeu? E o Endrick vai sair daqui a pouco. O Endrick hoje é a grande estrela do Palmeiras. Então, precisa ver, acho que o Palmeiras ainda, pelas informações, vai se reforçar melhor na parte ofensiva. Vai buscar um cara, o Zé explicou muito bem taticamente o posicionamento do Felipe Anderson, pode até quebrar um galho ali no ataque ali e tal. E eu acho que ele faz todas. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí essa grande contratação do Palmeiras, o Felipe Anderson. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.